Oi, gente, meu nome é Bruna Pablo, estive mostrar pra vocês um penteado em cabelo curto. O cabelo de Mel é cacheado, eu só fiz um leve alinhamento, certo? Mas ela tem um cabelo bem curtinho, ó. Eu vou mostrar o coque pra vocês, perfeito pra esse tipo de cabelo. Vamos começar agora a aprender, certo? Vejam que eu já fiz algumas definições de algumas marcações e agora a gente vai começar a aprender. Eu vou pegar a lateral de cá, já dei uma desfiada aqui também para não ficar sem volume. Vou começar pegando lentamente, vagarosamente, sem pressa, as mechas, como se fosse uma mecha inteira. Torcer e colocar um grampo. O grampo não precisa necessariamente pegar todos os cabelos. Eu posso colocar de forma mais folgada e usar um segundo grampo na próxima mecha, não tem problema. Eu sinto que às vezes quando eu coloco um grampo muito firme nessa hora aqui, eu tenho dificuldade de marcar, de terminar a marcação. Então eu prefiro que tenham vários grampos mais folgados. Mesma coisa do lado de cá. Vou pegando, lembrando das marcações, colocando tudo pro lado. Sempre olhando se tá bem simétrico. E coloco um grampo. E coloco outro. Finalizei a fixação das mechas, eu vou finalizar também agora a limpeza. Vou vir com uma cera líquida e um pente garfo. E enquanto eu aplico a cera líquida, eu passo o pente garfo para limpar. Não esquecendo de que se eu quiser mais marcação, eu vou levantar um pouquinho mais minha mecha. Nessa hora, é necessário usar só a cera líquida? Não, você pode usar um spray também, se for da sua vontade, se você não possuir a cera líquida, não tem problema. Desde que você consiga uma mecha maleável, né? Que a intenção aqui da cera líquida é que ela limpa e fixa de forma leve. Cabelo de Mel finaliza aqui algumas mechas, então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de limpar esse finalzinho. E a gente vai mostrando a realidade para vocês, né? Porque a gente tem clientes que têm exatamente esse perfil de cabelo e que acontece exatamente isso. É como se ela tivesse uma mecha mais curta, né, na franja, e aí ela finalizasse aqui, e não lá dentro do meu grampo. Então aí eu vou finalizando as mechinhas, as pontinhas, para deixar um acabamento bonito. Agora eu vou fazer o posicionamento de um enchimento, que eu cortei o tamanho rosquinha normal. Vou enrolar, ele é pequenininho, ó, não precisa de tanto volume, porque como o Mel tem um cabelo curto, eu preciso colocar proporcional a isso. Mesmo que ela tivesse muito cabelo, eu iria usar o enchimento, porque o enchimento auxilia na hora da colocação dos grampos. A gente vai ter uma estrutura por dentro onde eu vou colocar aquilo, eu não vou ficar nada oco para a colocação dos grampos, então facilita também nesse sentido. Não é só para volume, é para estrutura também. Baixa um pouquinho teu queixo, Mel, por favor. Eu vou colocar o enchimento exatamente em cima dos grampos. E com grampos número 7, grampos grandes, porque ele vai ter uma profundidade maior, eu vou fixar o enchimento.
Lembrem que o enchimento tem que estar bem fixo. Se ficar um enchimento mole, em algum momento pode ser que ele caia. Se doer, me avisa, tá, Mel? Lembrem de perguntar à cliente, que muita gente é tímida, não gosta de dizer que tá machucando e vai ficar a festa toda com o cabelo, com o grampo machucando o couro cabeludo. Então, perguntem se tem algum incomodando. Ó, vejam que eu não utilizei babyliss, não fiz nenhum tipo de ondulação no cabelo. Nesse caso aqui não é necessário. Caso seja, você pode fazer normalmente, tá? Eu vou dividir em dois lados. Vou colocar óleo na minha mão. Lembrando que nesse momento aqui, diferente do topo, eu coloco o óleo na palma da mão, mas eu espalho nos dedos. Porque são os dedos que vão tocar no cabelo aqui agora, para colocar o produto nele. Certo? Vou alinhar o que eu acabei de colocar de produto. Vou torcer pra dentro, ó. Não tô torcendo pra cá. Tô torcendo pra cá. E venho subindo aqui, ó. E posicionando a mecha torcida aqui por cima. Eu venho com alguns grampos de marcação. Como o cabelo dela é curto, eu preciso desse auxílio dos grampos de marcação, não por causa das marcações, e sim só para ele ficar semi-fixado e eu conseguir fazer a construção aqui do coque. Ó, só deixei levemente firme no lugar e agora sim, com o spray, eu vou borrifar o spray e fazer a limpeza da mecha. Borrifar o spray e fazer a limpeza da mecha. Com as mãos, com o cabo de um pente, com o pente garfo, com o que vocês acharem melhor. Desde que eu, sempre que utilize um spray, eu faça um alinhamento daquele lugar que bateu o spray. Não adianta eu colocar o spray e não fixar aquilo ali que eu acabei de utilizar. Depois de algumas puxadinhas e de abrir a mecha toda, eu vou colocar alguns grampos já fixos no sentido do fio, ó. Eu acho um lugarzinho que o grampo vai ficar escondido e que seja no sentido do fio. Então, as duas bolinhas do grampo tem que entrar bem paralelas aos fios do cabelo, daquela mecha. É assim que eu tenho uma leve fixação, eu deixo algumas mechas um pouquinho maiores, mais altas, para ter essa marcação leve. Aqui ficou um buraquinho, ó, então eu venho com um grampo e já empurro um pouco mais para dentro. Dessa forma, levanta um pouquinho teu queixo, Mel, por favor. Dessa forma eu já consigo esconder esse buraquinho que ficou aqui, certo? E vou costurando o enchimento todo com... Pode baixar agora. Isso, obrigada. Vou costurando o enchimento com os grampos no sentido do fio. Eu comecei a construção do lado de lá e já cobri mais ou menos a metade do enchimento. Vejam que, como eu só tinha duas mechas, eu tenho que trabalhar isso. Se fosse um cabelo mais longo, que eu finalizaria aqui a ponta e poderia continuar com essa ponta pra cá, aí eu não precisava ter cobrido já a metade. Mas nesse caso aqui, sim. Então, vamos continuar com essa mecha. Vou colocar novamente óleo nas mãos, espalhar, principalmente nos dedos, colocar na mecha, cuidadosamente, alinhar e torcer. Baixa só um pouquinho a cabeça, por favor. Ó, lembrando, gira só um pouquinho pra lá. Essa pontinha aqui, ó, ficou querendo levantar por causa do tamanho mesmo do cabelo, como eu tava dizendo. Então, eu tenho que me preocupar que realmente, quando eu for fazer essa próxima mecha, ela tem que estar bem cobertinha. Pode voltar a cabeça. Ó, eu alinho quantas vezes for necessário pra ficar tudo no lugar.
Baixa mais um pouquinho o queixo. Mais um pouquinho. Lembrem que vocês precisam orientar a cliente, tá? Não, ela não precisa saber o que ela tem que fazer. Vocês é que precisam orientar. Como eu já fixei esse cabelo de cima, ele já tá firme, eu já botei os grampos fixos, né? Eu agora vou tirar os grampos de marcação com cuidado e vou fixando essa próxima mecha. Se eu quisesse pegar novos grampos, também não tem problema. Só para já ir aproveitando o que eu já tenho, não precisar utilizar mais nada. Esse cabelo desse lado, ele já tá com a estrutura aqui mais para baixo, nessa mecha de cá. Vira um pouquinho pra cá. Pode baixar o queixo. Então, eu preciso me preocupar que essa mecha aqui já fique firme de agora. Então, eu vou posicionar ela no lugar e já fixar. Baixa só mais um pouquinho do queixo. Já venho com o fixador, fixando essas mechas daqui, desse lado. No sentido do fio sempre. Gira mais um pouquinho pra minha cabeça, isso, tá ótimo. Vou colocando a mecha no lugar e fixando. Colocando a mecha no lugar e fixando. Se for folgando, eu vou ajustando. Essa última mecha é um pouquinho mais difícil mesmo, não tem problema. Tenham só paciência. Ó, ele prendeu em algum grampo, então eu preciso ter bem cuidado na hora de soltar, pra não vir nada errado. Vou penteando essa última pontinha com pente garfo. Vou retirar esse grampo e pentear com pente garfo bem discreto. Abrir um grampo, colocar nessa pontinha aqui, ó, e colocar lá dentro. Aproveitando algumas mechas folgadinhas para dar alguma marcação de leve. Agora, nesses últimos grampos que eu coloquei, como eu tenho essas pontas mais folgadas aqui, eu vou vir com um spray mais forte. Eu tô usando esse da Truss. E vou colocar uma camada um pouquinho mais pesada aqui. Vou utilizar mais alguns grampos nesses cabelos aqui de baixo, que às vezes ficam folgadinhos, ó. Coloco neles e empurro lá pra nuca.
só para não ficar uma nuca muito folgada. Para fazer a frente, eu vou levantar um pouquinho a mecha, eu vou usar um pente um pouquinho menor do que o tradicional, por ser uma mecha mais fina. Vou colocar um pouquinho de pauzinho também na frente. Levanta um pouquinho, tua cabeça. Eu coloco na frente e atrás. Venho com esse pente menorzinho na parte mais curta e dou uma leve desfiadinha para criar uma estrutura de leve, certo? Vou fazer uma leve limpeza aqui ao redor. Só para ter certeza que os fiozinhos ao redor dele estão bem limpinhos. Grudar alguns fiozinhos, eu tô usando a cera líquida, tá? Grudar alguns fiozinhos dele. Que às vezes tem esses fiozinhos menores, né? Pentear e ir pro baby. Ó, já tô com a mecha na minha mão. Eu vou girar pra trás e terminar de girar torcendo o baby. Eu não torci a mecha pelo baby, eu girei o baby. Dessa forma a gente consegue uma mecha mais limpa, porque na girada a temperatura já vai colando os fiozinhos menorzinhos. Não deixo muito tempo. Assim que eu finalizo a mecha, eu venho com pente e garfo, sem ir na raiz, lembra que eu desfiei? E passo aqui por trás, ó. Quando eu passo aqui por trás, ela já dá uma abrida como eu quero que ela fique. Se eu quiser uma estrutura maior de raiz um pouquinho mais alta, eu dou só uma puxadinha ali. Venho com um spray, com a cera, seja qualquer tipo de fixação. E finalizo. Lembrando que essa parte é super importante, porque é o que a cliente está vendo. Então, pergunta se ela gostou, veja se está do agrado dela a quantidade de cabelo que ficou. Para finalizar, agradando a cliente. Não adianta você ficar satisfeito e sua cliente não. Peguei a mecha, apliquei o pozinho, coloquei um desfiado leve lá, vim com o baby abrindo por fora e deslizando o baby até a ponta entrar. Ó, não achei que ficou suficiente, vou fazer novamente. Girei o baby até a ponta entrar, terminei de girar e assim eu soltei. Venho com pente e garfo, penteio a mecha, de forma que ela já vá abrindo. Fixo. Vira ali pra frente um pouco.